Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de poder estar aqui na sua presença. Deus, eu quero te agradecer por cada família dessa igreja, cada irmão, cada irmã, cada casamento, te agradecer pelos nossos filhos, te agradecer, Deus, pelo sustento, pela graça que o Senhor tem nos dado nesses dias. Deus, nós vemos pessoas em situações tão difíceis, algumas por causa de circunstâncias e outras por decisões que tomaram, que as levaram aonde estão, ao lugar onde elas estão hoje. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor alcance cada família e cada casa. Deus querido, abençoe cada casamento que faz parte dessa igreja. Deus querido, nos abençoe, que a nossa vida conjugal, que a nossa vida familiar seja uma vida conduzida e vivida na sua presença. Senhor Deus querido, que os nossos filhos conheçam o Senhor através de nós, que nós possamos imprimir neles um caráter cristão e declarar-lhes a graça, a glória e a grandeza do Senhor. Deus, são dias de muito desafios, são dias muito difíceis, os dias nos quais nós estamos vivendo. Nós não sabemos, Deus, como será o futuro, e ainda bem que o Senhor não nos conta as grandes vitórias que teremos, mas também não nos diz as grandes batalhas que nós viveremos. Isso nos leva a confiar totalmente no Senhor. Só o Senhor sabe como será o dia de amanhã, só o Senhor sabe como será o futuro, e só no Senhor pode descansar e pode sossegar a nossa alma. Por isso, Senhor, mais uma vez nós queremos pedir ao Senhor que ministre ao nosso coração, que ministre a nossa vida, que nos alcance, que nos abençoe, que esteja conosco, que seja o nosso Deus, que o seu amor, sua graça, seu cuidado seja derramado sobre nós mais uma vez. Ó Deus amado, que o Senhor nos alinhe com a sua palavra, que o Senhor nos alinhe com os seus propósitos. Deus, cura o nosso coração. Deus querido, as experiências que nós trazemos até nos encontrarmos com o Senhor. Deus, nós precisamos ser curados muitas vezes, precisamos ser tocados pelo Senhor. Precisamos de uma nova vida, uma vida que reflita o propósito, uma vida que reflita o conhecimento, a estrutura que o Senhor tem construído em nós através da palavra. Senhor, nós não somos nada, nós queremos dizer ao Senhor que toda honra, toda glória, todo louvor, Deus querido, por tudo que nós temos vivido, por tudo que nós temos alcançado, vem do Senhor, é do Senhor é a honra, a glória, porque Pedro diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O Senhor diz através do profeta Isaías que do Senhor é a glória, e o Senhor não dá a sua glória a outrem. Então, Deus, nós queremos declarar aqui, Senhor, a grandeza, a soberania, o cuidado, a glória e a honra e o louvor ao Senhor. Não é nós, diz o salmista, não é nós, mas é o seu nome da glória e honra. Por isso, Senhor, nós queremos dizer que tudo que nós temos vivido nesses dias, tudo que nós temos alcançado, até mesmo as batalhas que nós temos lutado nesses dias, são para a sua glória. A glória do Senhor é o grande objetivo da nossa vida, a glória do Senhor é o grande propósito, porque o Senhor diz, através do profeta Isaías, eu os criei para a minha glória. Então, Senhor, nós queremos cumprir o propósito, e o propósito eterno é nós glorificarmos o Senhor, é a glória do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Não há, Deus querido, nada nessa terra que não seja criado para a sua glória, e nós queremos, Deus querido, pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos ajude, que nos direcione. Nós oramos, Deus, também pelas famílias que têm passado por momentos difíceis, seja na saúde física, seja pela perda de parentes, de entes queridos, seja, Deus querido, na estrutura espiritual das famílias. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor possa fortalecer cada casa, que o Senhor possa, Deus querido, como foi ministrado na canção, olhar para cada família, olhar para cada um de nós, Deus, e ver onde a nossa casa precisa ser ajustada, precisa ser alinhada com a vontade, com o propósito do Senhor. Nos abençoe, Senhor, ministra o nosso coração, seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus 24. Irmãos, é só para eu não me esquecer, que eu sou do tipo assim, para eu dar um aviso, eu tenho que anotar. Aí eu anoto e esqueço de ler. Então, dá na mesma, né? Domingo que vem, nós vamos fazer um culto muito especial aqui à noite. Nós vamos fazer um culto, a gente pode chamar de vintage, né? O culto da saudade, ou... Não é que, eu não sei lá, a gente pode arrumar um nome bem bonito para esse negócio. Nós vamos fazer um culto só com aquelas músicas antigas, né? Com aquelas músicas... Antiga não, né, irmãos?
né? Antiga não, pastor Enoque não gostava que usava essa palavra antiga, não, porque lá em Apocalipse diz que o diabo, a antiga serpente, né? Só com músicas do nosso tempo, no meu tempo, tempo de Zé Luiz, tempo de Paulinho. Eu estou pegando só os cabelos brancos, né? Tempo de pastor Jado, tempo de Zé Luiz, os dois Zé Luiz são contemporâneos, né? Agostinho já escondeu a cabeça, né, Agostinho? Só com músicas antigas. Nós queremos fazer um culto no próximo domingo, dia 5 à noite, é dia 5 mesmo, né? À noite nós vamos fazer um culto muito especial com aquelas músicas que a gente cantava, né? Inclusive, para quem gosta de música antiga, é só entrar no YouTube e digitar assim, você digita a seguinte frase: como cantavam nossos pais, ou assim cantavam nossos pais, né? Uma menina de Belo Horizonte que gravou Leonardo até fez parte desse negócio lá, estava lá, eles gravaram um vídeo, né? Uma série, um álbum, só com músicas antigas, muito lindo, só Ademar de Campos e tal. Então a gente vai cantar, tomara que cantem grande ao Senhor, viu? Porque é uma música antiga, já estou avisando, né? Então só músicas antigas domingo que vem. No domingo dia 13, nós vamos ter a ceia vai ser de manhã. Por quê? É a última ceia do ano, vai ser uma ceia, a gente quer fazer uma ceia bem especial com a igreja. Pastor Cláudio Jomar vai estar conosco, porque nós vamos fazer no domingo dia 13, um culto especial de aniversário da igreja. Não vamos fazer festa, né? Não está podendo fazer festa, fazer né, aglomeração. Então, não sabemos como serão os dias que virão, porque o que a gente está ouvindo é que, na verdade, os números eles estão aumentando, os números estão ganhando força. Isso a gente já previa isso, né, irmãos? Porque veio a campanha eleitoral, liberou. E aí foi todo mundo para a rua, os candidatos, as pessoas, fizeram aglomeração que talvez não deveriam fazer. E nós somos brasileiros, né? Normalmente a gente vai relaxando nas coisas. Depois, quando o ladrão passa e rouba a carteira, né? O ladrão passa e leva a televisão e você bota cadeado na porta. Então, a gente não sabe como vai ser. Então nós temos até então a previsão de que no final, na virada do ano, nós teremos apenas o culto. Não existe uma previsão igual a gente teve nos outros anos de preparar um jantar, mesmo porque não seria responsável nós fazermos isso. Nós não temos estrutura e não podemos fazê-lo, né? Então nós temos igual voltar com a salinha das crianças. A gente tem muita vontade, a gente se organizou, a gente preparando um espaço para fazer uma dispensa, um depósito para as coisas da igreja que a gente tirou lá do aprisco. Nós não temos mais aquelas salas lá no aprisco, elas não estão mais na nossa responsabilidade. Nós tivemos que fazer um corte de gastos assim, absurdo, né? E foi bom, Deus é glorificado em tudo. E nós temos a estrutura para voltar com a salinha, a televisão, né, que estava lá, veio para cá, para a salinha das crianças. A gente não voltou à sala, por quê? Alguém até me perguntou essa semana, eu disse, olha, enquanto nós não voltarmos, enquanto a escola não voltar, e a escola não tem nem previsão, né, Josi, de aula física, né? Porque nós não temos segurança, irmãos. Nós não podemos, a gente precisa ter um padrão. Eu acredito que a escola voltando, né, os alunos voltando à escola, às salas de aula, é um sinal de que nós podemos voltar à salinha na igreja. Por enquanto, eu até não acho seguro, não acho prudente, e nós poderíamos ter algumas dificuldades, né? Por exemplo, às vezes um pai, uma mãe que fala assim, tinha que voltar à salinha. Volta à salinha, se a criança dele pegar um Covid, ele mesmo vai vir aqui falar com a gente. Vocês são irresponsáveis, por que vocês voltaram à salinha com criança? Vocês trouxeram criança de várias casas, juntaram tudo numa sala, e vocês, né? Aí pronto, aí nós vamos ter que orar por um milagre, sendo que a gente podia ter evitado chegar. Eu falo que todo mundo precisa de um milagre, ou pelo menos a maioria das pessoas que precisam de um milagre, não todos, a maioria das pessoas que precisam de um milagre, é porque um dia tiveram que tomar uma decisão, fazer algo e não fizeram, né? Então, por exemplo, a pessoa precisa de um milagre no casamento, muitas vezes ela fez um casamento que não deveria fazer, tomou decisões que não deveria tomar, e agora ela vai precisar de um milagre. Então, para que a gente não precise orar por um milagre, nesse sentido, e a gente possa orar por outras coisas, né? Possa despender a nossa força, nosso vigor de oração e outras coisas, nós preferimos aguardar as escolas voltarem. Então, dia 13, nós vamos ter o culto de aniversário da igreja. Nós não fizemos no mês de novembro, porque tinha a eleição, e a gente não quis
embolar as coisas, né? Não ia ficar bom. Então nós combinamos com o pastor Cláudio Jomar, os irmãos lembram dele, ele veio o ano passado, vem esse ano de novo, é um pastor que a gente ama muito, é o pastor que nos cuida, que nos auxilia, que nos abençoa muito a nossa vida. Mateus 24, nós estamos falando da escatologia de Jesus, e porque sempre, irmãos, né, a escatologia, eu gosto de falar isso, a escatologia ela mexe muito com o imaginário das pessoas, ela mexe muito com a vida das pessoas, as pessoas elas se preocupam. Não vejo grandes mistérios na escatologia, né? Eu gosto de pensar numa linha do tempo da igreja assim. A encarnação, né? O início, ali no tempo da humanidade, mas ali no tempo da igreja, ela começa com a encarnação de Jesus, ela passa pelos pais da igreja, pela chamada igreja primitiva ou a primeira igreja, né? Os pais da igreja, interessante, que os pais da igreja não são os apóstolos chamados pais da igreja, né? A primeira geração, eles são ditos por eles mesmos em Atos como colunas. Os pais da igreja são Justino, Papias, Irineu e outros, né, que formaram e formularam a doutrina da história da igreja e deram, vamos dizer assim, deram bases para essa igreja poder continuar trabalhando. Depois essa história da igreja, no meu ponto de vista, ela vai chegar ao tempo do anticristo, 3 anos e meio de paz, 3 anos, depois ele rompe com Israel e começa a grande tribulação. Depois nós temos a primeira ressurreição, né? Que é o arrebatamento, para mim, após a grande tribulação, após o anticristo, após a grande tribulação. Depois nós temos o milênio, depois do milênio o juízo, depois do juízo segue-se a eternidade. Então, essa é o meu entendimento de linha do tempo escatológico. Parece não ser muito complicado, eu tento não ser complicado nessas coisas, mas acho muito simples. E aí nós vamos para Mateus 24, com o que Jesus falou sobre o fim. Nós ficamos no verso 14, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É o que nós estamos vendo aqui em Mateus 24, 14. E aí nós vamos agora para o verso 15 de Mateus 24, que é quando Jesus vai falar sobre as profecias de Daniel, quando ele vai falar sobre o abominável da desolação. Ele diz assim: quando pois vides, verso 15 de Mateus 24, quando pois vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, ele diz. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio até agora não tem havido, e não haverá jamais. Nesse texto de Mateus 24, tem uma regra da hermenêutica, ou da exegese, que nós chamamos de dupla referência, que é, ele está falando de Jerusalém, e ele está falando do tempo do fim. Ele está falando das duas coisas ao mesmo tempo. Ele está dando dupla referência, ele está dando dupla referência sobre o final. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Então nós vamos ao profeta Daniel, Daniel 9, 27. Daniel 9, vamos ver de quem Daniel fala. Que alguns historiadores ou
na escatologia realizada, que a gente fala, ou inaugurada, Daniel 9, 27, dizem ser Antíoco Epifânio. Daniel 9, 27. O 26 diz assim: depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, falando do templo, né? E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Ele firmará, aí vai falar do anticristo fazendo o concerto, né, com Israel. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, ou seja, é um pacto que ele faz com Israel. No meio, a semana, você pega aí 7 anos, né? 7 anos, no meio da semana, no meio dos 7 anos, com 3 anos e meio, ele cessa o pacto, o sacrifício, a oferta de manjares, ele proíbe o sacrifício no templo, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. É interessante, porque se nós fizermos uma pesquisa, vai para Daniel 11, 31. Daniel 11, 31. Também vai falar dessa quebra desse pacto, 11, 31. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Muitos historiadores dizem que esse abominável da desolação não é o anticristo, ele é, na verdade, Antíoco Epifânio. E Antíoco Epifânio, ele governou por volta de 168 antes de Cristo. O que ele fez? Antíoco Epifânio, ele fez um altar pagão dentro do templo, e ele quis obrigar um sacerdote, e para o judeu o porco é imundo, né? Ele quis obrigar um sacerdote a sacrificar uma porca sobre o altar, e aí ele mandou inclusive cortar a língua desse sacerdote. Flávio Joséfo conta essa história, e ele sacrificou porcos sobre o templo, né? E os zelotes guerrearam contra Roma nessa época do ano 70 depois de Cristo, e também a entrada dos zelotes no templo, na guerra contra Roma no ano 70, na resistência, também foi considerado uma profanação do templo. No próprio ano 70, os romanos entraram no templo carregando suas bandeiras, seus estandartes, também foi considerado uma profanação do templo, por causa dos seus cerimoniais e tudo, e eles carregaram tudo que tinha no templo, né? Então, quando nós lemos Jesus usar essa expressão assim, quem lê entenda, é um comentário de Jesus, não é do evangelista. Jesus não está dizendo quem lê o evangelho, quem lê o que eu estou dizendo, entende? Ele está dizendo quem lê Daniel, que entenda. Então, para alguns, essa é uma escatologia chamada escatologia realizada, ou seja, Antíoco Epifânio governou, profanou o templo, ele era o abominável da desolação, uma figura do anticristo, ele é uma figura daquele que virá e que vai profanar o templo será sim profanado, sim, ele vai se levantar sim contra a igreja do Senhor, ele vai se levantar sim contra os propósitos de Deus. Daniel 12, 11. Porque qual é a pergunta? Como nós podemos saber que esses textos aqui não foram cumpridos no ano 70 depois de Cristo? Os eventos em 70 não são o cumprimento da maioria dos detalhes das passagens bíblicas, sobre a grande tribulação, por exemplo,
Porque quando nós vai para Apocalipse 13, só para a gente ver que não há um cumprimento total daquilo que Jesus disse, até porque Jesus usa uma frase que revela muita coisa, quando ele diz assim: não houve nem jamais haverá. Apocalipse 13, quando fala da imagem da besta, ele vai falar de uma besta falante, ele fala da marca, da cura de uma ferida mortal na cabeça, um falso profeta e adoração mundial. Então não é a mesma pessoa, não é a mesma figura descrita pela história quando se fala de Antíoco Epifânio. Inclusive essa ideia, esse texto em que fala da ferida na cabeça, muita gente, há muitos anos atrás, cravou que seria o Papa João Paulo II, porque ele sofreu um atentado pelas mãos de um homem chamado Ali Águica, que tentou matá-lo, e com base nisso, defendeu-se a ideia durante muito tempo, de que o Papa seria o anticristo, porque ele havia sobrevivido a esse atentado. E aí, a gente aprendeu, a gente ouviu muito, que o anticristo seria o Papa, que da Igreja Católica se levantaria o anticristo. Por quê? Eu já disse aqui, porque eu não acredito. O texto que eu gosto de pensar é João 2, 1 João 2, 22, em que fala do caráter do anticristo, em que dá uma característica muito importante, lembrando que o anticristo ele vai se personificar em uma pessoa, mas ele não é uma pessoa, ele é uma forma de pensamento, ele é uma forma ele é um modo de pensar, ele é uma linha de pensamento. Quando eu digo ele é uma linha de pensamento, eu não estou dizendo que ele não exista, que ele não vai acontecer literalmente, como a Bíblia diz que vai acontecer. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Mas o que eu entendo? Que o anticristo, o pensamento do anticristo, a mente do anticristo, ela já está presente no mundo. Na verdade, o anticristo, ele é uma forma, a gente ouviu muito falar de nova era um tempo atrás, se falava muito sobre isso, sobre nova era. Hoje é uma palavra que as pessoas já, na verdade, não tem mais tanto medo de ouvir, mas, inclusive eu tenho uma agenda gratuita que eu baixo todo no meu computador para organizar minhas coisas, que chama Agenda Nova Era. Aí um dia o irmão abriu lá e ficou doido porque Agenda Nova Era. Mas assim, o anticristo, na verdade, ele é uma forma de pensar, ele é uma estrutura de pensamento, não é apenas é uma pessoa, ele vai se personificar numa pessoa, mas ele tem muito mais a ver com uma forma de pensamento. E aí João, primeira carta de João, capítulo 2, 22, diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. E aí a gente conhece, e a gente já comentou aqui, a história de Ismael e a história de Isaque, da rejeição que Ismael sofre por parte de Abraão. E é claro que, sofrendo rejeição por parte de Abraão, ele vai negar a existência de um pai, ele vai negar a paternidade de Abraão, ele vai negar a história de Isaque, a relação com Isaque, como irmão. E se você olha as bandeiras do Estado Islâmico, que eram defraudadas na campanha militar que o Estado Islâmico fez, a frase era: Alá é Deus, Alá não gerou, ou seja, Alá não tem filho. Deus, Alá é Deus, Deus não tem filho. É a frase que usa que eles vão usar para difundir ou para levar adiante essa campanha que eles fazem sobre o Islã. A Igreja Católica não é uma defesa da teologia católica, pelo contrário, a gente tem muita dificuldade em lidar com a teologia católica, justamente por quê? Porque nós temos uma discrepância muito grande
em relação à escritura bíblica, em relação à própria palavra de Deus, a gente tem grande dificuldade em lidar com isso, e elas são realmente grandes. Por que elas são grandes? Porque o grande problema do catolicismo, no meu entendimento, é ter a escritura, usar a escritura, e não ter o entendimento correto da escritura, ou na verdade, hoje, o catolicismo sequer pode fazer uma meia-culpa, no sentido, quando eu digo uma meia-culpa, no sentido assim, o catolicismo não pode hoje vir a público e fazer uma declaração sobre a escritura. Vamos supor que num concílio da Igreja Católica se chega a um consenso de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que há um erro em relação à interpretação dos textos, há um erro em relação, por exemplo, à adoração às imagens, há um erro em relação, por exemplo, a Igreja Católica hoje, ela luta internamente com a ideia de tentar romper com o celibato, mas ela não consegue fazê-lo. Por que não consegue fazê-lo? Por causa da questão histórica, por causa da questão que no catolicismo você tem 3 linhas de autoridade: a escritura, a igreja e o Papa. Então você tem 3 figuras de autoridade em pé de igualdade. Eu não sei se vocês lembram, quando o Ratzinger era Papa, na verdade ele não era Papa ainda, né? Ele era o chefe da congregação para a doutrina da Santa Sé, ou seja, o homem que cuidava das doutrinas da igreja. A igreja emitia uma bula papal em que ela colocava várias coisas como pecado, inclusive emitir cheque sem fundo era pecado. A coisa que a gente já sabia, né? Mas emitir cheque sem fundo lá era pecado. E aí ele colocou várias coisas. E o que acontece no dogma católico? Por que a igreja católica, por exemplo, batiza criança? Porque a autoridade está na igreja. Então a igreja é que faz o batismo. Nós sabemos que a ideia é outra. A ideia é colocar no subconsciente da pessoa de que ela nasceu naquela religião, de que ela nasceu dentro daquele dogma e que aquilo faz parte do nascimento, né, da história de nascimento dela, e ela não tem como se desvincular daquilo porque é de nascimento. Como é que você se desvincula de algo que faz parte da sua natureza? A ideia, a mercadoria que está sendo vendida é essa. Mas esses problemas, essa ideia da igreja ter a escritura, a palavra papal, né? Porque defende-se a infalibilidade papal, ou seja, o Papa assentado na cadeira, ou o padre, né? Assentado na cadeira, o bispo assentado na cadeira papal, enquanto está assentado ali, ele é considerado infalível. Tanto que o próprio Ratzinger, quando foi Papa, ele disse uma palavra sobre os muçulmanos, e os muçulmanos do mundo se levantaram, e ele se reuniu a portas fechadas com eles, e resolveu. Possivelmente a portas fechadas, ele pediu perdão, pediu desculpas, retirou o que ele disse, mas não o faria em público, para não mostrar a fraqueza, e para que ninguém dissesse, olha, o Papa cometeu um erro. Tanto que não é muito explorado pela mídia, não foi explorado pela mídia na época, né? A palavra que o Papa havia dito. Ele apenas pacificou os muçulmanos e ponto final, é assim que funciona. Para nós cristãos, a maior autoridade na nossa vida, nas nossas igrejas, para um cristão bíblico, é a Escritura, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós não temos uma outra autoridade que substitua. Tudo que eu disser, tudo que vocês disserem, tudo que nós pensarmos, tudo que nós sentimos, tudo que nós fizermos, todas as nossas decisões, toda a história, toda a nossa vida, ela deve ser balizada pela palavra, não avalizada, porque alguns de nós quer que a Escritura avalize, quer que Deus vá lá e assine embaixo daquilo que nós estamos fazendo. Pelo contrário, a Escritura, ela não é a confirmação da nossa vida, ela é o ponto central, ela é a bússola, ela é o guia. A Escritura é ela que deve nos direcionar, e não nós direcionarmos a Escritura. Eu gosto muito, eu aprendi a fazer isso, gosto muito de orar as Escrituras. Quando nós oramos as Escrituras, qual é a ideia? Não é que nós conformamos as Escrituras à nossa necessidade, é que quando nós oramos a Escritura, é que nós oramos de acordo com a palavra de Deus, ou seja, nós alinhamos a nossa vontade
com a vontade de Deus. Você não vai orar usando a Escritura fora da vontade de Deus, porque você entende que a vontade de Deus está na palavra, e se a vontade de Deus está na Escritura, você vai se conformar a ela. Então nós temos que nos conformar à Escritura. E aí, numa igreja bíblica, a Escritura é a maior autoridade. A Bíblia é a maior autoridade. Esse foi um dos lemas da Reforma, nos 5 solas da Reforma, né? Que sola fides, sola gratia, né? Soli Deo glória, ou seja, glória só a Deus, e solo Christus, né? Só Cristo, e sola Escritura, ou seja, só a Escritura. Tanto que um dos pontos que Lutero muito trabalhou como reformador foi traduzir a Bíblia para o alemão comum da época, para que as pessoas pudessem ter acesso à Escritura e pudessem, tendo acesso à Escritura, compreender as palavras de Deus, porque a igreja ela se apossou dos escritos, ela se apossou da Escritura para poder manter essa linha de clero e plebe, né? Para que o clero fosse, para que homens tivessem uma pretensa revelação superior. Na verdade nós tínhamos uma ideia de castas, né? O clero, a plebe, o clero e a corte. Então cada homem nascia no nível social que Deus queria que ele nascesse, e ele permaneceria naquele nível social para o resto de sua vida. Era impossível você mudar de patamar social. Então havia muito essa ideia de que Deus é que fez isso. Então reter a Escritura era uma forma de não permitir que o conhecimento chegasse aos homens. Os melhores cristãos, um dos melhores escritos por Paulo no seu tempo, eram os bereanos. Paulo pregava, quando Paulo ia embora, eles se reuniam. Claro que alguém contou para Paulo, né, Paulo? Quando você vai embora, os irmãos sentam aqui, pegam a Escritura e começam a conferir se o que você tinha dito era mesmo daquela forma que estava escrito. Não é? E é importante para que nós cristãos possamos ver a Escritura. Por exemplo, eu nunca li a Bíblia toda. Como eu faço? Leia o Evangelho de João, depois você lê as cartas de João, depois você lê o Novo Testamento, depois você lê o Velho Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento relê o Velho Testamento. Qual era a Bíblia que Jesus lia? O Velho Testamento. Você vai ouvir várias vezes de Jesus a expressão: eu porém vos digo, novo mandamento vos dou. Anula o Antigo Testamento? Não, porque quando você lê Pedro, no 3,15 da sua primeira carta, ele diz assim, 3,16 eu acho, ele diz assim, que algumas pessoas deturpavam, quer ver? 1 Pedro, melhor, ler. Bíblia lida é muito mais fácil, né? 1 Pedro 3, não é 1 Pedro, não, é 2 Pedro, viu, irmão? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 14. Pedro está falando dos escritos de Paulo, para fazer uma declaração sobre Escritura. 14, é segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14. Diz assim: pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também escreveu o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha que interessante o verso 16. Falando disso, do assunto que ele estava falando, né, sobre o dia do Senhor, que virá como ladrão, e tal. Falando disso, como em todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Pedro reconhece que há coisas que Paulo escreve que não são fáceis de entender. Que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, ou na sua tradução vai estar escrito, as demais escrituras, para sua própria perdição. O que é que Pedro está fazendo?
Pedro está equiparando. Ele diz assim, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. O que é que Pedro está fazendo? Pedro está equiparando os escritos de Paulo aos escritos do Antigo Testamento. Pedro está chamando os escritos de Paulo de escritura. Pedro está chamando os escritos de Paulo de escritura. Então, o que é que nós entendemos? Que o que Paulo escreveu é palavra de Deus. Mesmo assim, ele diz, tem coisas difíceis de entender. O que as pessoas faziam? Elas iam lá e torciam o que Paulo havia escrito. Elas iam lá e torciam aquilo que Paulo havia falado. E qual é o grande achado disso? É a declaração do próprio Pedro que o que Paulo escreveu é palavra de Deus, é Bíblia, é Escritura. E o que é que nós precisamos entender agora? Entender que nós precisamos ser uma igreja bíblica, nesse sentido de confiar na Escritura. Qual é o problema do catolicismo, como a gente diz? É deixar a Escritura em segundo plano, deixar a Escritura para uma segunda etapa, deixar que a tradição, há coisas no catolicismo que não se muda por causa da tradição. A tradição, ela fala muito forte. Bom, nós estamos no princípio das dores. Jesus falou, começa sobre a grande tribulação, aí ele fala sobre o evangelho pregado a todas as nações. Mateus 24, 8, ele diz que essas coisas são os princípios das dores. Mateus 24, 8, porém tudo isso é o princípio das dores. Aí Isaías 26 vai falar qual é o conceito de dor. Porque Isaías 26, porque Jesus está falando sobre dores de parto. O que Jesus fala sobre dores de parto? Isaías 26, para a gente chegar no abominável da desolação. Isaías 26, Senhor, verso 26, 16. Isaías 26, 16. Senhor, na angústia te buscaram, quando a tua correção os atingiu, derramaram-se em oração. 26, 17. Ó Senhor, diante de ti fomos como uma mulher grávida, que tem dores de parto e dá gritos de dor quando está para dar à luz. Engravidamos e tivemos dores de parto, mas demos à luz o vento. Não pudemos livrar a terra, nem demos à luz moradores do mundo. Do 16 até o 21 de Isaías. A maldade, e a terra revelará o sangue que nela está, e não encobrirá mais os seus mortos. Isaías 66, verso 7. O conceito de dores de parto, falado por Jesus e descrito por Isaías, o profeta messiânico. O conceito de dores de parto descrito por Isaías. Isaías 66, 7. Deu à luz antes que entrasse em trabalho de parto. Deu à luz um filho antes que lhe viessem as dores. Quem jamais ouviu isso? Quem viu coisa semelhante? Por acaso seria possível fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião entrou em trabalho de parto, deu à luz seus filhos. O Senhor diz: por acaso iniciarei o parto e não farei nascer? O teu Deus diz: por acaso eu, que faço nascer, impedirei o parto? Regozijai-vos com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais. Enchei-vos de alegria por ela, todos vós que por ela choraste, pranteaste, para que venhais a mamar e vos saciar dos seus peitos que consolam, para que sugueis e vos deleiteis com a grandeza da sua glória. Pois assim diz o Senhor: estenderei a paz sobre ela como um rio,
e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis, sereis levados ao colo e afagados sobre os joelhos, como alguém a quem a mãe consola, assim eu vos consolarei, e sereis consolados em Jerusalém. Verei isto, e o vosso coração se alegrará, e os vossos corpos haverão de se revitalizar, como a relva nova. Então a mão do Senhor será conhecida entre os seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos, pois o Senhor virá com fogo, e os seus carros serão como a tempestade, para retribuir a sua ira com furor, e a sua repreensão como chama de fogo, porque o Senhor executará o juízo sobre todos os homens com fogo e com sua espada, e os mortos pela mão do Senhor serão muitos. Qual é o conceito de dores de parto? É o conceito de um tempo de sofrimento, é o conceito de um tempo de dor, é o conceito de que algo vai ser, porque ele diz assim: nós sentimos dores de parto e não geramos nada. É como se fosse uma queixa de que o sofrimento não produz resultado, porque a grande tribulação será sim um tempo de muito sofrimento e de muita dor. E qual é a pergunta que se faz? É o que vai ser gerado, disse aí o Senhor em Isaías 66, ele fala qual vai ser o resultado, que Israel não apenas, Sião não apenas vai experimentar um tempo de glória, um tempo de bênção, um tempo de refrigério no Senhor, mas servirá, quando ele fala sobre amamentar, é sustentar as nações, é ser uma referência para as nações, nutrir as nações. Então, a ideia de dores de parto é a ideia de que estamos gerando algo em Deus, algo está sendo gerado, e quando ele fala, é o princípio das dores, muita gente inclusive, usou esse texto de Isaías, né? Esconde, até que passe. Muita gente usou isso para o coronavírus, né? Para dizer que era a profecia de Isaías se cumprindo. Muita gente se preocupou, muita gente disse, é o princípio das dores. Queridos, se for o princípio das dores, sabe aquelas, quando a mulher engravida, né? As irmãs vão saber testemunhar isso melhor para nós, aquelas primeiras dores, dorzinhas simples que uma mulher tem lá no início da gravidez, primeiras contrações simples, só se forem essas. Ainda não é o tempo, não é, porque na verdade, assim, como eu disse, eu creio em tudo acontecendo ao mesmo tempo. E esse princípio das dores, esse início, essa evidência, vamos dizer assim, qual é o start para a grande tribulação? O levante do anticristo. E essa semana uma pessoa perguntou para mim assim: eu corro o risco de ser enganado e aderir ao anticristo? Risco nenhum. Se você tem o Espírito Santo, risco nenhum. E aí o levante do anticristo é o quê? O Senhor diz assim: quando pois vides o abominável da desolação. Quem e o que é o abominável da desolação? A gente está em Daniel 9:27. Estava, né? Em Daniel 9:27. Volta para Daniel 8. Daniel 8:11. A gente vai ver o que a Bíblia diz. Eu estou tentando, irmãos, não dar um ponto de vista pessoal. Eu estou tentando trabalhar com a Escritura para a gente poder compreender pela Escritura. Daniel 8:11. Diz assim: tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Chifre fala de poder, né? Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Acho isso tremendo. Diz assim: lançou a verdade por terra, fez o que era do seu agrado e prosperou. Depois ouvi um ser santo que falava, e outro ser santo disse àquele que falava: até quando durará a visão sobre o holocausto contínuo e sobre a transgressão assoladora e a entrega do santuário e do exército para serem pisados? Ele me respondeu: até 2.300 tardes e manhãs, e todo o santuário será purificado. O 9:27 que nós lemos
Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, que será derramada sobre o assolador. Ainda estamos em Daniel 11:31, que nós já lemos também. Haverá forças ao lado dele que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Daniel 12:11. Desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e a abominação assoladora for estabelecida, haverá 1290 dias. Eu falei que a gente vai falar depois sobre esses dias. Vai para 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e 4, que é um texto bem polêmico. 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e 4, é um texto usado pelos pré-tribulacionistas. Se você é pré-tribulacionista, você usa geralmente esse texto aqui, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, versos 3 e 4. O que é que vai acontecer? Ele vem, faz um tratado de paz com Israel, o templo é reconstruído, volta-se o sacrifício em Jerusalém. Aí de repente é um sacrifício contínuo, de repente ele interrompe o sacrifício. Versos 3 e 4 do capítulo 2 de segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Estou na página errada. 3 e 4. Vamos começar pelo verso 1, para a gente entender o contexto, tá? Irmãos, 2 Tessalonicenses 2, 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais do vosso entendimento com facilidade. Ou seja, não deixa, a respeito da vinda do Senhor, não deixa seu entendimento ser demovido, aquilo que você tem entendimento na palavra, viu? Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta. Por quê, irmãos? Que Paulo está advertindo os irmãos a não demover com facilidade. Por quê? Não vos perturbeis, para que você não fique por aí, né? Não é de seu tempo, né? Você não fique por aí igual o Beato Salu, com um cajado na mão, igual o Henrique Cristo, né? E falando, o Pai, o meu Pai. Fica por aí, sendo profeta do último tempo, perturbado. Tem muita gente. Eu vou dizer para os irmãos uma coisa. Pessoas, quando começou essa pandemia, eu ficava na igreja todos os dias, o dia todo praticamente. Quem veio aqui, me viu aqui, né, Barjones? Eu estava ficando praticamente o dia todo na igreja. Aconteceram dias que eu fiquei aqui até 10 horas da noite. Tinha dia que eu atendia aqui 5, 6 ou até mais pessoas. Pessoas aqui da igreja, pessoas que não eram da igreja, pessoas para conversar e para tomar Coca-Cola, né? Que é um veneno, e gente que entrou aqui chorando, desesperada e apavorada. Uma pessoa entrou ali, irmãos, quando ela passou pela porta, ela bateu na porta, desesperada. A porta estava aberta, ficava encostada, ela abriu a porta e entrou. Quando ela me viu, ela ajoelhou no chão, ela foi ajoelhada chorando dali até lá dentro, e chorou, e que o mundo ia acabar, que ela ia morrer. Teve uma pessoa que falou comigo que ela ia se matar antes que o mundo acabasse. Eu falei, mas se você está com medo que o mundo acabe, mas se você se matar, acaba o mundo, de todo jeito. De todo jeito seu mundo acaba. Né? Você vai só antecipar. E aí o que acontece? Mexeu muito com o nosso emocional, mexeu muito conosco. E Paulo está advertindo os irmãos a isso. Irmãos, não fiquem perturbados, quer por espírito, ou seja, há uma profecia aqui, uma profecia ali. Agora é Zap, né? Tem os profetas do Zap. Gente, me colocaram num grupo chamado Tesouro de Cristo. Gente do céu. Eu saí, eles me colocaram de novo. Eu saí, eles me colocaram de novo. Irmãos, eu nunca falei nada no grupo. O meu telefone ele não salva nada automaticamente. Né? A gente que tem telefone aberto, que os filhos mexem, tem esse cuidado. Não salva nada automaticamente. Então, se você me mandar uma mensagem,
eu tenho que abrir, senão ela não abre. Mas aí, irmãos, e tinha profeta, e tinha gente, eu até lembro que a gente até comentou, tinha gente que falou, se chegar um parente na sua casa, não abre porque é o diabo que está disfarçado de parente, coitado dos parentes, né? Teve isso, teve aquilo, teve gente, teve profecia, irmãos, e as pessoas elas se perturbaram, ou seja, os cristãos precisam entender a Escritura, e Paulo diz, irmãos, não se perturbem, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, e ele diz, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. São só suposições de que o dia do Senhor chegou. Cuidado com as suposições. Paulo falou, não fiquem perturbados com profecia, com carta, com isso, com aquilo, supondo que o dia do Senhor chegou. E aí ele diz no verso 2, no verso 3, ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia. A palavra apostasia é uma palavra usada militarmente para deserção, é quando o soldado abandona o fronte, abandona a guerra, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se, aí vai falar de Jerusalém, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. O que é que Paulo está dizendo? Irmãos, ninguém engane você de modo algum, pois a vinda do Senhor, porque diga, ele está falando? É só voltar no verso 1, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém vos engane de modo algum. É só construir o texto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Eu tenho acompanhado alguns homens. Tem um camarada que eu acompanho o canal dele, é um bom teólogo, de uma igreja que prega umas heresias, chamada Igreja Verbo da Vida. Você está gravando isso, né? Igreja Verbo da Vida. É uma igreja que nasceu até, inclusive, de uma teologia do Witness Lee, né? E eles defendem, e a maioria dos pré-tribulacionistas, que defendem um arrebatamento antes da tribulação, eles usam, eu vou dizer os teólogos, né? Eles usam essa frase aqui, ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem do pecado. Eles entendem a palavra apostasia como retirar, como retirada, porque a ideia de deserção é a ideia de bater em retirada, de sair do fronte, a ideia de abandonar a guerra, e eles veem essa apostasia como retirada, ou seja, não virá o homem da iniquidade, sem que haja. Então eles dizem que o anticristo não vem antes, estou te dando uma outra versão, até porque se você acredita assim, você pode sustentar usando isso, tá? Sem que primeiro venha, o anticristo não vem, sem que a igreja primeiro seja arrebatada, retirada. Mas eu, Geraldo, entendo que o contexto, que o significado desse texto é apostasia, que é abandono, deserção, abandono da fé. É o abandono da fé. Então fala de como surgirá o anticristo, apresentando-se como Deus, é isso que Paulo diz, apresentando-se como Deus, o filho da perdição, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. E aí Paulo diz no verso 5, e não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas. Paulo está dizendo, irmãos, quando eu estava com vocês, eu sempre falava sobre isso, eu sempre ensinava sobre isso, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Esse verso 6, alguns teólogos dizem que o que detém o levante do anticristo é a presença do Espírito Santo na terra. Então teria que haver, eu não creio assim, tá? Mas teria que haver, talvez você creia, então eu estou fundamentando o seu entendimento. Não é pecado crer diferente. Então,
o Espírito Santo arrebata e sobe com a igreja. Porque o anticristo não pode se manifestar, segundo esses irmãos, o anticristo não pode se manifestar de maneira plena enquanto o Espírito Santo estiver na terra, que o Espírito Santo é que detém o levante do anticristo. Aí nós teremos que ver o que nós vamos estudar depois, haverá conversão na grande tribulação? Essa pergunta. Segundo, quando a Bíblia fala em Apocalipse, daqueles que não se dobraram diante da besta, diante do anticristo, muita gente crê, até baseado naquela história, porque, irmãos, lembrando, arrebatamento tribulacionista, ele é do ano de 1700, não é histórico na igreja. Quando a gente usa a expressão, por exemplo, eu gosto de falar assim, eu sou pré-milenista histórico. Então, por quê? Eu creio em um arrebatamento antes do milênio, pós-tribulação, e quando a palavra histórico significa apenas que eu creio naquilo que tem sido mais comum entre a igreja ao longo da história. Tem um livro que chama Lendo a Bíblia, Lendo as Escrituras com os Pais da Igreja. Quando você lê a teologia, a escatologia, eu vou trazer aqui, eu já até separei esse artigo. Eu tenho um artigo que fala sobre a escatologia dos pais da igreja. Na escatologia dos pais da igreja, o arrebatamento é pós-tribulação, pré-milênio. E aí, quando a gente fala pré-milenista histórico, é só isso. É antes do milênio, mas seguindo a linha daquilo que se creu ao longo de toda a história da igreja. Então, o arrebatamento pré-tribulação, ele é novo na história da igreja. Ele é do ano de 1700, que foi popularizado, não só no Brasil, mas no mundo, por um homem chamado Tim LaHaye, que escreveu aquela série, Deixados para Trás. Então, nós assistimos Deixado para Trás, né? Inclusive, a gente canta aquele hino, o mercado está vazio, o rei está voltando. Ele é pré-tribulacional. Não é pecado cantar, eu canto, eu amo aquela música. Mas ele é pré-tribulacional. Então, Apocalipse 11, creem, enquanto você encontra Apocalipse 11, esses irmãos creem que o Espírito Santo subindo com a igreja, então o anticristo tem liberdade para atuar. Aí, como eu disse, nós vamos ter que crer então, que não haverá conversão durante a grande tribulação, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito. Quem vai sustentar a igreja durante a grande tribulação? Aí a pergunta que os crentes fazem é, mas pastor, se a igreja sobe antes da grande tribulação, não tem igreja para ser sustentada. Quem ficou que se lasque para converter. Está gravando isso. Quem ficou que se vire para converter. Quem ficou que se vire para poder mudar de vida e mudar a sua história. O que vai fazer as pessoas não se renderem ao anticristo? O medo. Medo por quê? Se eu percebo que Agostinho foi, né? O Bar-Jones, mesmo quando o Bar-Jones some 2 dias, a gente começa a ter medo. Ou está doente, ou foi arrebatado. Aí a gente liga, a gente vai lá, bate na porta, porque se ele foi arrebatado, lembra do filme? No filme Deixados para Trás, que a igreja foi, e aí aparece a cena do pastor batendo a bolinha dentro da igreja, né? E coitado, o pastor ficou. E aí qual é o entendimento então se o Espírito Santo vai junto com a igreja? É que o medo, a convicção de que errou e de que não subiu, vai fazer com que esses irmãos sejam a resistência ao anticristo. Eu creio diferente. Eu creio que, primeiro, o anticristo, não personificado, mas como ideia, ele já está presente na terra. A mentalidade do anticristo, irmãos, tudo que é contra Cristo, ideologia de gênero, relativização dos absolutos,
Irmãos, é anticristo quando um pastor chega numa rede né, mundial e diz assim: a Bíblia não é absoluta, nós não podemos crer nesse livro absolutamente. Ele falou lá: nós não somos seguidores de um livro, nós seguimos a Jesus. Sim, mas toda religião é definida por um Deus e um livro. Nós temos um livro. Os muçulmanos têm o Corão, né, o Alcorão. Eu andei lendo algumas coisas do Alcorão, muito interessante o Alcorão. Eles têm o Alcorão. Nós temos, quando a gente for falar aqui do anticristo islâmico, a gente vai falar do anticristo islâmico, eu vou trazer os textos do Alcorão e as contradições do Alcorão e o que a Bíblia diz a respeito, né? Vamos dizer assim, vamos fazer uma apologética em relação ao Alcorão e à Bíblia. Mas quando a gente vê esse levante, a gente vê essas coisas, o que acontece? Muita gente não entende o que a Bíblia diz. Apocalipse 11, verso 1. Deram-me um caniço, semelhante a uma haste, e me disseram: levanta-te, mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas deixa o pátio que está fora do santuário, não o meças, porque foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. É a tribulação, né? Concederei as minhas 2 testemunhas, a gente vai falar depois sobre isso, que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da sua boca sairá fogo, que devorará os seus inimigos. Pois se alguém quiser causar-lhes dano, certamente será morto. Elas têm poder de fechar o céu para que não chova durante os dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, também para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Então nós vemos aqui o abominável da desolação descrito pela Escritura, porque nós vamos depois, eu estou encerrando, nós vamos depois, quando nós encerrarmos essa fase de Mateus, nós vamos pegar o Apocalipse, nós vamos fazer algo básico no Apocalipse, e no Apocalipse os irmãos vão ver que tudo isso, biblicamente, está tudo explicado, tá? Não tem nada para a gente ficar assim, isso aqui será assim, não, está tudo explicado. O que não está explicado pela própria Escritura que eu digo, né? Jesus falando, alguém falando, os anjos explicam, está tudo explicado. Não entendo, irmãos, que há um mistério, Deus colocou lá para que a gente possa agora fazer 30 anos de oração para Deus revelar o que está escrito. Não, as coisas reveladas em Deuteronômio 29, 29, pertencem a nós e nossos filhos para que cumpramos as palavras dessa lei. O que é o anticristo? O que é o abominável da desolação no meu entendimento? O anticristo já está aí, já há uma linha de pensamento, todo pensamento que se levanta contra Deus já está estabelecido, eu creio assim. Creio que esse pensamento estabelecido se personificará em um homem, já existe essa linha, agora só falta esse homem se levantar. Creio que no arrebatamento, que é após a tribulação, creio que o Espírito Santo estará com a igreja durante a tribulação, creio em uma igreja vitoriosa na tribulação, creio que Deus sustentará a sua igreja durante o tempo da tribulação, creio que haverá conversões sim, durante o tempo da tribulação. Não, porque eu não creio num arrebatamento pré-tribulacional, por causa desse texto, um dos motivos é esse texto de Paulo, quando ele diz assim: sem que venha, não vos demovais da vossa mente. Ele diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, que é o abandono da fé. Porque o que vai dar espaço ao anticristo? O abandono da fé. Nós já estamos vivendo o tempo de apostasia. O que é o abandono da fé? Para nós, apóstata é aquele irmão que congregava com a gente e nunca mais veio à igreja. Apóstata ou desertor
É muitas vezes alguém que está fardado. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e falei que o pior bandido é o bandido fardado, que ele é legalizado pelo Estado, ele carrega uma arma em nome do Estado, uma autoridade em nome do Estado. O pior, o desertor, não é quem não converteu a Cristo. O desertor é alguém que converteu, entre aspas, alguém que estava na igreja, alguém que dizia ser um cristão e que de repente ele abandonou a fé. De repente ele negou tudo que ele acreditava. Tinha um amigo que era de muita oração, a gente orava muito junto. E aí, num determinado tempo da caminhada cristã dele, a gente ia muito para o monte junto e tal. Ele começou a ter visões, ele começou a ver isso, ver aquilo e tal. E aí um dia, eu era adolescente, eu lembro disso, ele pegou a palavra na igreja e ele começou a apontar as pessoas, que Deus estava revelando isso, Deus estava revelando aquilo, Deus estava revelando o pecado de um, revelando o pecado de outro, e tal, e aquele monte de coisa, beleza. Passou um tempo, esse amigo meu desviou, sumiu da igreja e tal, e aí envolveu com crime, com bandidagem e tudo, e ele se tornou um mendigo nas ruas de Belo Horizonte, né? Quando ele chegou no ponto mais, no fundo do poço, por causa das drogas e do crack. E um dia eu conversando com ele, eu falei com ele assim, deixa eu te falar, e tudo que você falou, e tudo que você pregou, e tudo que você ministrou e tal, ele olhou para mim e disse assim, você ainda acredita em tudo que está na Bíblia? Eu falei, não, eu não acredito em tudo que está, tudo que eu aprendi na Bíblia, porque eu não aprendi tudo ainda. Mas não é a pergunta, eu falei com ele, a pergunta não é se eu ainda acredito. Eu nunca vou deixar de crer. Nunca vou deixar de crer em tudo que está na Escritura. Nunca vou deixar de crer. Irmãos, eu deixo de acreditar em mim, mas não deixo de acreditar na Escritura. Porque Deus é fiel para cumprir cada palavra que aqui está. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus. Então, o triste como igreja é quando nós vemos homens declarados como homens de Deus, abandonando a Escritura, cristãos que interpretam a vida a partir de sentimentos e não a partir da Escritura, gente que nada contra, né? Mas, por exemplo, os nossos pastores têm sido desafiados, e a gente tem lidado com pastores, em pastoreio de pastores, têm sido desafiados a serem coaches, a desenvolverem estratégias para além da Escritura, para além da Escritura, e nós não estamos conseguindo lidar com a Escritura, e aí isso é o abandono da fé. Igrejas inteiras, multidões, homens que são teoricamente homens de Deus. Irmãos, o pior inimigo não é aquele que explode, é aquele que implode, é de dentro para fora. O pior inimigo do Evangelho é um cristão mal informado. O pior inimigo do Evangelho é um profeta, um pastor que não prega a palavra. O pior inimigo do Evangelho é um professor de escola bíblica que ensina tudo, menos Bíblia. O pior inimigo do Evangelho é alguém que se diz cristão. Quando a gente vai fazer exame teológico, pastoral, a gente chega para o candidato e uma das perguntas que se faz para ele é: quantas vezes você leu a Bíblia? Se ele disser 10, né? Tem gente que quer aparecer 10 vezes. Vamos perguntar para ele. Se ele não souber responder, mas você não leu a Bíblia 10 vezes? Tem que saber isso. Se ele disser assim, não, eu nunca li a Bíblia toda, então você vai voltar, você vai ler a Bíblia, depois você vem. Depois você vem. Por quê? Nós entendemos, eu entendo, que o pior inimigo da igreja é um cristão mal informado. Irmãos, para quem está mal informado, qualquer informação é verdadeira. O melhor antídoto contra a mentira é a verdade. A única vacina que a igreja tem, e Jesus começa a sua escatologia falando: cuidado que ninguém vos engane. O espírito de engano é a igreja movida por necessidade,
É a igreja movida porque Deus vai fazer isso ou aquilo. É a igreja movida por uma profecia. É a igreja movida por alguém. É a igreja que constrói os seus ícones. É a igreja que constrói os seus ídolos. A igreja que constrói os seus bezerros de ouro. E não se volta para... Irmãos, os homens dos nossos dias são mais famosos que a Escritura. Nós não queremos saber o que a Bíblia diz, nós queremos saber o que fulano diz, o que Bertrano diz. Claro, tem homens de Deus que, se você quiser ouvir sobre qualquer assunto, vai ouvir, você vai gostar muito, vão acrescentar muito na sua vida. Mas ou nós fazemos uma volta sincera para a Escritura, ou nós estaremos igual a história do flautista, que uma cidade sendo corroída pelos ratos, e eles chamam o flautista, e ele começa a tocar, e os ratos vão seguindo, e ele vai atravessar o rio, e todos eles vão morrer. É igual quando você lê a filosofia, né? A história dos macacos numa jaula, que você repete comportamento sem saber porquê. A história da moça que casou, né? E cozinhava um peixe lá para o marido, para os amigos e tudo. E aí toda vez que ela ia fazer aquela receita, ela cortava a cabeça do peixe. Cortava a cabeça do peixe. E aí alguém falou assim: por que você não aproveita a cabeça do peixe, já que o peixe é cozido, vai ficar uma delícia? Ela falou: não, porque na receita da minha avó tem que cortar a cabeça do peixe. Mas por que a sua avó... Aí ela ficou curiosa, tanto você que a sua avó perguntar à minha avó, e foi perguntar à avó: aquela receita que a senhora faz, que corta a cabeça, por que corta, que não aproveita? Ô minha filha, é porque no meu tempo a panela era pequena, aí não cabia a cabeça do peixe dentro da panela, então tinha que cortar a cabeça. Muitas vezes nós estamos caminhando, seguindo aquilo que nós sequer sabemos o que significa. Se você não tem uma boa Bíblia, compre uma. Se alguém que está aqui hoje não tem uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia, eu te dou. Nós temos algumas Bíblias ali, né? Eu posso te dar uma de presente hoje. Você não vai sair daqui sem uma Bíblia. Você não pode viver sem uma Bíblia. Baixe uma Bíblia no seu celular. Não deixe de ter uma Bíblia com você. Leia a Bíblia. Como eu devo ler a Bíblia? Leia até entender. Leia até entender. E bom que Bíblia no celular você digita amor, parece tudo que tem de amor. Então você encontra as referências, que a primeira regra é: a Escritura interpreta a própria Escritura. Leia a sua Bíblia, se apaixone por ela, faça dela seu livro preferido, faça dela seu livro de cabeceira. Não só no dia que você estiver lá, passando: oh, Jesus, fala comigo que eu estou sofrendo, Senhor. Aí Judas foi e enforcou-se. Aí, Senhor, não, misericórdia, Senhor, não é para mim. Ah, Senhor, vai tu e faz o mesmo. Não para isso, não como um amuleto da sorte, mas a Bíblia. Entenda, Deus pode não te dar, e é essa a tentação para encerrar. Deus pode não dar tudo que você gostaria, o que você gostaria de ter. Mas uma coisa eu vou te dar como garantia: Deus sempre vai te dar tudo o que você precisa. Quando os discípulos voltam, a pergunta do Senhor para eles é: porventura lhes faltou alguma coisa? O dia que nós nos encontrarmos com o Senhor, e nós vamos nos encontrar com Ele, a pergunta que Ele nos fará é: porventura lhes faltou alguma coisa? Ai de você, você fala assim: ah, Senhor, eu queria andar de BMW, mas aí não deu certo. Não. Irmãos, vai parecer muito feio o que eu vou falar, mas Paulo diz assim: Deus nos deu Jesus, e nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Quando a gente fala para os irmãos assim: irmão, o melhor de Deus da sua vida está para vir. Amém, eu creio que Deus tem coisas muito melhores para nós, amém? Mas Deus não tem nada melhor que Jesus. Você tem Jesus. Se Jesus não te completa, a sua vida será um eterno ponto de interrogação. Se Jesus não lhe é suficiente, o que lhe será suficiente? Se você você não crê naquilo que Deus escreveu, você vai acreditar no que eu digo? Você vai acreditar no que Augusto Nicodemos, no que Silas Malafaia, no que, Hernandes Dias Lopes diz? Se você não crê na Bíblia, nós podemos trazer aqui os melhores pregadores, podemos gastar uma fortuna com a despesa deles,
Podemos fazer uma concentração de fé, né? Acho que concentração de fé deve ser juntar um bando de fé e concentrar tudo, né? Então, assim, podemos trazer os melhores pregadores do mundo, uma cruzada evangelística. Antigamente a gente falava série de conferência, né, pastor Jader? Podemos fazer uma série de conferência. Se você não crê na Bíblia como palavra de Deus, deixa a Bíblia te confrontar. Deus ofende o coração para curar o entendimento, tá? Deus ofende o coração para curar o entendimento. Deus vai confrontar seus sentimentos, Deus vai confrontar sua personalidade, Deus vai confrontar aquilo que você acredita para te transformar naquilo que Ele quer. A pergunta, antes de o Barjones orar por nós e abençoar a nossa manhã, não é o que nós estamos fazendo, é quem nós estamos nos tornando. Então, domingo, nós vamos continuar nos próximos domingos a falar sobre escatologia. E quando nós chegarmos em Apocalipse, vocês vão ver que é muito simples. É muito simples. Quando você lê um texto bíblico e fizer a seguinte pergunta: o que a Bíblia quer dizer? A Bíblia quer dizer o que ela diz, tá bom?